pessoal, hoje a gente está com um convidado especial, Efraim Santana, que é clarinetista, e ele está inaugurando a nossa série de entrevista que chama Amigo Musicista. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente vai falar um pouquinho sobre clarinete e no final do vídeo tem um extra para vocês. Bom, eu já começo com uma pergunta que muita gente me faz. É clarinete ou clarineta? Na verdade, não existe um consenso sobre como chamar um instrumento. E no fim das contas, meio que tanto faz. Mas existe um costume no meio acadêmico, sempre que você vai pegar trabalhos acadêmicos, todo mundo usa clarineta. Eu nunca vi num trabalho acadêmico clarinete. Mas isso é um costume, também não é uma regra. E o clarinete, ele tá na orquestra. Sim. E ele é um instrumento de sopro, né? Só que ele, como, assim, por exemplo, não é um trombone. Como é que é essa diferença entre os instrumentos de sopro? Sim. Na orquestra, a gente tem a família dos sopros dividida entre os instrumentos de madeiras e os instrumentos de metal. O clarinete ele faz parte da família das madeiras, principalmente porque a forma de produção do som dele é através da madeira. No clarinete, a gente tem essa pecinha aqui, que eu vou tirar, que é a palheta. E a palheta é a responsável pela produção do som do instrumento. É uma pecinha de madeira, você vê, super fina, né, pequena, que a gente encaixa aqui na boquilha. E sem essa peça não sai som nenhum. A boquilha tem a abertura da palheta, né? Tem essa rampa e a abertura onde a gente encaixa a palheta. É a vibração dela que faz o som acontecer. Na família das madeiras da orquestra, você tem o clarinete, a flauta, o oboé e o fagote. Tanto o oboé quanto o fagote quanto o clarinete são de palhetas, né? A flauta é a única madeira que não é de palheta. E eles têm em comum a serem instrumentos de sopro e de tubo que você produz o som sem um bocal, mas a partir da vibração da palheta, ou no caso da flauta, do próprio orifício ali da flauta. Fala um pouquinho pra gente então da história do clarinete, assim, de onde ele veio, como ele virou o que ele é hoje. Sim, no fim das contas, todas aquelas famílias de madeira, né, que eu comentei com você, eles têm uma origem comum na flauta doce. E o clarinete ele começou a aparecer com um instrumento chalumeau. O chalumeau, que é o antepassado direto do clarinete, que nada mais é do que uma flauta doce com uma palheta. E, na verdade, o nome clarinete vem de clarineto, que seria uma abreviação de clarino, né? Clarino vindo do clarim, que é o antepassado do trompete. Porque a hora que eles conseguiram esses sons mais agudos, o clarinete ficou com um som muito estridente. Então eles falaram, é um clarinzinho ou um clarineto. O clarinete herdou esses dois registros. Ele passou a ser um instrumento de sopro que trabalha tanto no registro clarino, que ainda hoje a gente chama esse registro agudo de clarino, como no registro chalumeau, que é um registro grave. E aí você conseguiu ampliar muito a extensão e hoje o clarinete é dos instrumentos de sopro o instrumento que tem maior tessitura. Esse clarinete é um clarinete de 18 chaves, né? Ele começou apenas com 2 chaves. Isso aqui são essas pecinhas de metal que a hora que a gente aciona, elas abrem alguns orifícios. Então os seus dedos na técnica, ora estão de fato tampando os orifícios e ora não é para tapar o orifício, é para apertar. Acionar uma chave, eu aciono a chave e a chave fecha lá embaixo o orifício. Então a chave serve para abrir e fechar um orifício. Na verdade, a chave é uma extensão dos dedos. É uma extensão dos dedos. E aproveitando que a gente está falando de técnica, tem a música erudita e a música popular. As pessoas vão fazer essa separação. É a mesma técnica para tocar qualquer música? Ou são instrumentos diferentes, técnicas diferentes? Na verdade, o clarinete ele é um instrumento muito versátil, né? Você vai encontrar clarinete em diversos tipos de música, né? Aqui no Brasil tem as tradições de música popular brasileira, né? O choro, o samba e a música tradicional erudita europeia. E no fim das contas, a técnica de produzir o som é a mesma. Tem que controlar a vibração da palheta, controlar a embocadura e controlar os dedos. O que muda é a linguagem, né? A hora que você muda de estilo,
você acaba tendo que tocar de um jeito diferente, ter um som um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, questões de timbre, questões de volume, né? Porque numa orquestra você acaba tendo que soprar muito mais forte do que num grupo de música popular que geralmente você está microfonado. E aproveitando que você falou disso, a gente já falou que o clarinete está na orquestra, você falou de um grupo popular. Que tipo de formações a gente pode encontrar o clarinete? Mais comuns, assim. A gente tem diversas formações. O clarinete, ele, na música popular, muitas vezes, né, é encontrado como solista em grupos de choro, por exemplo. Na música erudita, a gente tem diversas formações que foram se estabelecendo. Tem o quinteto de sopros, né, que seriam clarinete, fagote, oboé, trompa e flauta, né? Seria a família das madeiras da orquestra mais uma trompa. Tem duetos diversos, clarineta com piano, clarinete e violão, trios, clarinete, fagote, oboé. Tem muito compositor que escreve quarteto de clarinetes. Aí para quatro clarinetes iguais, ou 3 clarinetes e um clarinete baixo, um clarone. E aqui no Brasil a gente já tem uma formação que já está até um pouco estabelecida, que foi inaugurada, digamos assim, com um quinteto que se chama Sujeito a Guincho. O pessoal se juntou e montou uma sonoridade com 3 clarinetes e 2 clarones. E acabou se estabelecendo, foram gerando outros quintetos, inclusive eu toco hoje em um quinteto que tem a mesma formação. O quinteto Madeira de Vento também é um outro quinteto que também se estabeleceu hoje no 3 cenário. clarinetes, 2 clarones. 3 clarinetes e 2 clarones, algumas músicas 4 clarinetes e 1 clarone. E assim, o clarinete ele vai passeando por diversas formações. E fora a música brasileira, a música popular brasileira, em diversas outras culturas, o clarinete ainda ele é tido também como instrumento solista de várias formações. A gente já falou um pouquinho sobre a questão dos orifícios, das chaves. E você falou também da palheta. Eu queria que você mostrasse pra gente, desmontasse, falasse pra gente um pouquinho de como ele funciona. Então, a física do clarinete, vou pegar uma posição aqui, ele pode ser desmontado em diversas partes, né? A primeira parte é a boquilha, que é a primeira pecinha que eu já mostrei, que a gente tira a palheta. Tem a outra parte, o barrilete, né? Eu estou batendo assim porque ele está todo molhado. O corpo da mão esquerda, o corpo da mão direita e a campana, né, que funciona como uma espécie de amplificador para o som. E eu vi que antes de tocar você passou esse paninho dentro, é pra enxugar? É para enxugar o instrumento. Às vezes a gente está tocando e ele começa a pingar aqui na ponta, né, porque o ar quente entra no instrumento e vai acumulando ar quente até condensar e virar água de novo, né? E aí, então não é saliva, sim, é o ar que condensado. Que virou água de novo. A gente já falou da técnica, né, com os dedos. Agora vamos falar um pouquinho da técnica de sopro. Como é que você faz? Tem técnicas diferentes de soprar? Tem um jeito específico de soprar, né? Se você soprar de qualquer jeito não sai som. Tem todo um treinamento muscular que a gente faz de esticar a embocadura e tal, para conseguir produzir o som, né? E aí tem até algumas pessoas que falam que o clarinete é sempre sarcástico, porque a gente está sempre sorrindo, né? Mas não, a gente só está montando a embocadura. A base da embocadura do clarinete é você dar espaço para a palheta vibrar, né? Então se você faz muito, né, fica um som mais apertado. Eu soprei com a mesma intensidade, você tem um som maior. E aí tem técnicas estendidas que a gente fala com os que usam a língua, de repente? Aí os compositores eles vão usando, né, diversas técnicas. Tem uma técnica que é de você trabalhar com... Eu uso a língua, mas também tem gente que faz com a garganta. Seria você fazer uma tremida no som, que é o que a gente chama da técnica do frulato. Tem os sons vocais, que alguns compositores gostam de usar também, que é enquanto você sopra, você canta. Você assopra e faz um som com a garganta. Você canta e toca ao mesmo tempo. É como se eu estivesse cantando soprano, né? Dentro do instrumento e formam 2 sons e gera esse resultante que parece muito frulato, né? Esse grrr é uma técnica também que os compositores usam bastante. Você falou do grupo Sujeito a Guincho. O guincho é uma técnica estendida ou é um errinho? Como é que é? Na verdade, o guincho, ele é um erro. Mas é um erro que
a gente nem culpa o instrumentista porque é um erro da palheta. Qualquer vibração errada que acontece com a palheta, ela pode guinchar. Porque o guincho nada mais é do que um harmônico agudo que aparece do nada, assim, indesejado. É você tocar um som e aparecer um agudo que você não queria tocar, sei lá. Né? Aqui eu mordi um pouquinho a palheta, aí saiu esse agudo não deveria sair. A gente brinca que com clarinetes todos estamos sujeitos ao guincho, porque é uma coisa que meio que a gente não consegue controlar totalmente. Tem uma técnica também, os trompetes têm uma... Como é o nome daquilo? Tem aqui, surdina? Assim. Surdina, né? Uma técnica de surdina. Eu vou tentar fazer uma surdina com esse paninho aqui, que é uma outra técnica estendida também. E aí você consegue sons super agudos, porque você fechou tanto o tubo... Mais pressão. Isso, você vai ter mais pressão. Bom, Efraim, muito obrigada por essa aula de clarinete que você deu pra gente. Imagina, eu que agradeço o convite e fica aí a proposta de que a galera conheça um pouco mais, né? Ainda tem muita coisa que dá pra ouvir, dá pra saber do clarinete. Eu falei só um pouquinho do pouquinho do pouquinho. A gente vai fazer um vídeo também sobre clarinetistas que você precisa ouvir, sugestões do Efraim. Verdade. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, comente mais dúvidas que você tenha, outros instrumentos que você quer que eu traga convidados aqui e inscreva-se no canal. Tchau! Tchau, tchau!